Olá, tudo bem? Eu sou a professora Edmarise Barni e hoje nós vamos conversar aí um pouco, bater um papo, entender um pouco sobre o processo da psicologia organizacional. Bom, uma das ações do papel da psicologia organizacional é trabalhar aqui a questão do conflito no trabalho, tá? A questão aqui do conflito. Quais são essas consequências? A melhor tomada de decisão, a coesão da equipe. Claro, se eu tenho uma equipe coesa, fluente, que trabalha, que se comunica, que se ajuda, pode até ter aí uns conflitos, mas pessoal, vai ser muito bom, né? É muito bom, mas existe sim equipes conflitantes. E aí entra o quê? A psicologia organizacional para mediar, para dar suporte. Pessoal, o que é um conflito? São consequências negativas? São. Depende. De certa maneira, são. De certa maneira, são. Tá? São consequências negativas. Porém, tudo vai depender de como que esses conflitos vão ser o quê? Direcionados. Quando uma equipe, ela quase não compartilha, ela enfraquece. Tá? Então, nós temos que estimular, trabalhar o compartilhamento. A questão do estresse, a equipe cansada, fadigada, tá? Sobrecarregada, insatisfeita. Então, por isso que o processo da psicologia organizacional dentro de uma empresa, ele precisa ser o que aqui? Constante. Constante, avaliar, constante. Ai, não, tá tudo bem. Tem que fazer esse processo de avaliação através do quê? De reuniões participativas, roda de conversa e por aí. Pessoal, dentro deste processo do conflito, nós vamos ter o que aqui? A questão da cultura organizacional. A cultura organizacional, ela nasce desde quando aquela empresa é fundada, tá? Ela é fundada. Então, às vezes, ela está onde? Nas paredes, tá? Nas paredes, impregnada. Principalmente aqui, empresa familiar. Entra o dono, depois os filhos, depois o sobrinho, o cachorro, o gato, o papagaio, né? Todo mundo. E daí complica, tá? Então, nós temos que ter uma avaliação desta cultura organizacional. Quais são os valores desta empresa? A missão, a visão, o que ela pretende? A memória da empresa, ela deve ser apagada? Não, porque nós nunca vamos conseguir apagar a memória da empresa. Bem pelo contrário. Tá? Deve-se ter aí, em algum lugar, escrito a história desta empresa. Os valores, os pressupostos, as questões compartilhadas. Porque na época do meu pai a empresa era assim, assim, assim. Claro, agora mudou. São outras pessoas, são outras realidades. Então, a cultura organizacional, ela também tem que evoluir de acordo com as inovações desta empresa. Valores organizacionais, pessoal. O que são valores? Crenças, convicções,
O filho chega para o pai, que é o fundador da empresa, e diz assim: pai, vamos mudar este processo. O pai olha, com aquela cara pro filho: escuta, eu estou aqui há 30 anos fazendo desse jeito e deu certo. Por que que você quer mudar? Sabe? Então entra o que aqui? A questão das crenças, das convicções. Por isso que, às vezes, mudar uma empresa, mudar algum processo, não é tão simples assim. A forma de eu conhecer essa realidade, o comportamento orientado aqui para um fim. Quais são as metas, quais são os objetivos desta empresa? Por isso que é preciso que todo este processo estar interligado, a comunicação entre os setores. Colegas, muito importante, quais são os elementos da cultura? Aprendizagem. Empresa que não está aberta para o processo de aprendizagem e de mudanças, vamos pensar só na evolução da máquina, de datilografar para o computador. Vamos pensar um pouco sobre a questão da evolução do telefone. Então, a empresa ela precisa evoluir, tá? A própria agricultura, Você vai às vezes em regiões aí pelo Brasil, na área agrícola, que a tecnologia está totalmente presente no processo, tá? A questão da natureza, dos relacionamentos, a questão das verdades, do ambiente. Então, eu preciso, dentro dos elementos da cultura, eu avaliar todo este processo. Como que essa empresa aprende a questão da natureza, a questão dos relacionamentos, das verdades aqui. O que é verdade dentro dessa empresa e o que não é verdade? E como que é esse ambiente? E esse ambiente ele está pautado aonde? Na questão do clima organizacional. Tá? Tem empresas que não gostam. Tá? Eu mesma já fui contratada para fazer pesquisa de clima organizacional. Quando eu fui mostrar o resultado, a proprietária olhou para mim e disse: rasga isso, apaga. Tá? Quem está perdendo? É a empresa. O que é o clima organizacional? É o reflexo do estado de ânimo, o grau de satisfação dos funcionários, a qualidade do ambiente. Tá? Então, qual é o reflexo? A satisfação. Que satisfação que esses funcionários têm? Eu preciso ter, pessoal. Aí entra o quê? A questão da pesquisa organizacional. Quando eu vou fazer a pesquisa organizacional? Eu posso ter lá no procedimento, no manual, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Mas vai depender aqui do quê? Da necessidade desta empresa. Pode ser que eu tenha que fazer mais do que uma vez anualmente, mais do que uma vez por ano ou anualmente, enfim. O clima e cultura de confiança no trabalho, isso é fundamental. A empresa precisa confiar neste funcionário, tá? A empresa precisa confiar neste funcionário e este funcionário precisa confiar na empresa. Clima é o quê? O reflexo da cultura. Ele é o reflexo da cultura. Porque a cultura, ela está
interligada com o quê? Com as ações desta empresa. O clima é um fenômeno temporal. Por quê? Hoje, meu Deus, está tudo ótimo, o clima está maravilhoso. Puxa, amanhã aconteceu alguma coisa, né? Deu algum rolo. Puxa, já não está tão bom assim. Por quê? Porque quem faz parte da empresa são pessoas. As pessoas são dinâmicas. Ao mesmo tempo que elas são dinâmicas, que elas estão em transformação, que elas estão mudando, o ser humano é um ser estranho. Porque ele pensa uma coisa, ele quer outra, ele deseja outra. Tá? Então a cultura, ela é decorrente de quê? De práticas recorrentes ao longo do tempo. Tá? A questão do longo do tempo. Pessoal, diagnóstico e pesquisa de clima. Aí aqui é o passo a passo da pesquisa de clima organizacional. Primeiro, qual é o instrumento de análise? Qual é o ambiente que eu vou avaliar, que eu vou aplicar a questão da pesquisa? É para toda a empresa? Ou é só para um setor? Ou é uma amostra? Eu tenho que mapear aqui os aspectos de motivação. O que foi bom nesta pesquisa e o que não foi. Verificar aqui o que? A integração, o trabalho, o salário, a gestão, as coordenações, os benefícios. Avaliar a empresa de maneira geral. Criar estratégias aqui para melhorar aqui a questão do clima organizacional. Pessoal, é fundamental, tá, avaliar a questão do clima organizacional de uma empresa. Para mostrar, né, colocar lá no quadro que a empresa faz, não. Para discutir, para avaliar. Por isso que o resultado deve ser dividido com todos. Tá? Para quê? Para verificar quais são os planos de ações, as estratégias, o que vai ser criado para melhorar. E também a pesquisa, ela não é só para apontar o que tem de ruim, o que precisa melhorar, mas também para apontar aonde a empresa melhorou e o que ela pode melhorar. Pessoal, até